Bem-vindos a esta mesa redonda que terei muito gosto em moderar. Então, iremos falar hoje aqui na Estrada Nacional 2 e iremos então contar com a participação de três comunicações e vou passar a apresentar os participantes e dando-lhes a palavra para falarem. Então, em primeiro lugar, temos presente António da Ponte, um caríssimo colega também daqui da Escola Superior de Educação, o doutor e mestre em Museologia, tem frequentado vários cursos no âmbito da gestão de museus e património cultural, dirige desde 2013 a Direção Regional de Cultura do Norte, é presidente da Fundação Foscoa Parque entre 2014 e 2017, representa o Estado português na administração do Coliseu do Porto desde 2014, é diretor do Paço do Duque de Bragança, Guimarães, entre 2009 e 2012, coordenador do Museu de Vila do Conde 2012-2013 e 1994-2009. Tem escrito vários artigos sobre museologia e património e é professor no Instituto Politécnico do Porto desde 2015 e também professor afiliado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E irá hoje fazer então uma apresentação no âmbito sobre o tema um projeto de valorização do território relacionando com a Estrada Nacional 2. Muito obrigada pela presença e então passo a palavra, sem mais demoras. Obrigada. Bom, espero que me ouçam nas perfeitas condições. Muito obrigado também pelo convite que a organização me fez para participar nesta mesa redonda, que é um bocadinho sui generis, é falar de um projeto que é muito novo, é muito recente na sua concepção mais atual, embora seja uma estrada com 75 anos e, portanto, é nesta perspectiva dupla, por um lado, de análise das questões relacionadas com o património cultural, com a questão da valorização e do desenvolvimento regional que o património cultural pode implicar e, simultaneamente, emitir algumas opiniões, algumas considerações, tendo em conta que no ano de 2020, eu em conjunto com a minha família, ou pelo menos uma parte dela, fomos também uns dos muitos milhares que percorreram a Nacional 2 na sua extensão total entre Chaves e Faro. E nessa perspectiva eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação que preparei para este momento e portanto, gostava de fazer algumas reflexões para depois podermos também fazer algum debate sobre as mesmas. Portanto, logo à partida, eu acabei por dar um nome a esta apresentação, nesta breve intervenção, como Estrada Nacional 2, um projeto de valorização do território. E fiz-lo na perspectiva de percebermos de que forma o património cultural, ou os patrimónios culturais e património natural podem ser âncoras decisivas naquilo que é atualmente o processo de valorização territorial, tendo em conta a sua importância na ativação de produtos como a Estrada Nacional 2 e de que forma o património cultural, os patrimónios culturais e natural podem, de alguma forma, interferir nesse processo de valorização territorial.
E nós, quando pensamos na Nacional 2, quando tratamos, estamos a tratar um itinerário que começa na cidade de Chaves e nos conduz ao longo de quase por uma coluna vertebral ao longo de todo o país, terminando em Chaves. São cerca de 738 quilómetros que se percorrem das mais diversas formas, como nós podemos observar ao longo deste verão. Este foi um dos projetos turísticos mais falados ao longo do verão, também por estarmos a comemorar os 75 anos desta estrada, e que nos fazem, como disse, passar por uma espinha dorsal territorial, por todas as regiões, permitindo-nos perceber de que forma todos os conjuntos patrimoniais que se encontram na envolvente desta estrada são valorizados, mas também percebendo claramente de que forma os territórios se percebem e, de alguma forma, se relacionam com o Nacional 2 e com este projeto de valorização territorial. Nós, quando pensamos, ou eu, quando pensei nesta apresentação, pensei na Nacional 2, como disse já, na perspectiva do seu relacionamento com o produto que a constrói, e ela é construída, é a estrada, mas a estrada é tanto mais valorizada quanto mais se agregar um conjunto de outros valores. E o que nós estamos aqui, de facto, é a perspectivar ou a tentar considerar que outros valores estão associados no projeto de valorização da Estrada Nacional 2 e de que forma a agregação de valores interfere na valorização deste programa e deste projeto. E percebendo que o património cultural hoje tem percebido um enorme potencial científico, pedagógico, turístico e económico, ele vai se tornar também, ele próprio, um fator essencial naquilo que é qualquer estratégia de desenvolvimento nacional ou regional, mas, simultaneamente, este potencial vai acarretar consigo um enorme desafio ou enormes desafios naquilo que é a sua salvaguarda, a sua valorização e a sua rentabilização. E, portanto, nós precisamos de perceber que, por um lado, nós estamos a construir um produto, queremos que as pessoas passem, mas a construção deste produto, a percepção do produto e também a sua utilização implica que nós tenhamos cuidados acrescidos naquilo que são os processos de salvaguarda e de valorização, porque o património é tanto mais importante quanto nós conseguirmos apreender ou aprender alguma coisa com ele, mas também a sua fruição acarreta obrigações do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da conservação e do ponto de vista da acessibilidade, que quanto mais a sua fruição é estimulada, mais esses desafios são acentuados. E, por outro lado, também perceber que o património cultural é completamente indissociado. Ele não pode ser dissociado daquilo que é a sua envolvente, do que é o património natural que lhe está na proximidade. E, portanto, é essa relação entre os patrimónios que eu acho, é dessa relação que hoje se valoriza também a experiência da Nacional 2, porque eu, como disse, eu fiz este percurso em família durante o verão e não raras vezes saí da linha dorsal estrutural da Estrada Nacional 2 para ir visitar algumas estruturas patrimoniais, alguns objetos, algumas paisagens que estavam nas mediações e, portanto, não fiz os tais 738 km, mas fiz 1.200 ou 1.300 km, porque há um conjunto de ramificações transversais que nós vamos procurando e o que nós vamos tendo ao longo deste percurso são, de facto, contactos permanentes com paisagens, e é muito interessante perceber que nós conseguimos perceber claramente que passamos de uma região para outra devido às transformações que a paisagem nos apresenta. A todo momento nós estamos a ser confrontados com alterações na paisagem, mas também com as tipologias de património, tanto os patrimónios construídos como os patrimónios imateriais.
E é também deste contacto com os patrimónios imateriais que nós enriquecemos esta experiência e valorizamos a experiência, porque também é disto que se trata, é de uma experiência de percepção territorial que nos é dada pelo contacto com as populações e, muito nomeadamente, com a gastronomia, quando nós vamos neste espírito de ir experimentando os territórios e ir observando o que é que os territórios nos podem fornecer em termos de diferenciação entre si. E, portanto, quando nós percorremos este itunerário, este roteiro entre o norte e o sul, e se formos com uma perspectiva, por um lado, de fruição da estrada, mas também de reconhecimento e conhecimento dos diferentes patrimónios, nós vamos sempre sendo confrontados com esta diversidade paisagística de uma paisagem cultural que é construída ou constituída pelas paisagens naturais em conjunto com as paisagens culturais que advêm dessa paisagem natural e da vivência do homem nesse território, e portanto é esse enriquecimento que nos traz, que nos dá um percurso deste género. E portanto nós partimos do marco zero, e aqui estamos nós em trajes de férias, completamente em trajes de férias, até ao quilómetro 738, que já em Faro, portanto, depois de atravessar todo este território. E, de facto, o que nós vamos observando ao longo deste tempo são patrimónios muito diversificados, desde o património histórico ao património natural. Nós estamos aqui, eu ponho aqui algumas fotografias muito veiculadas à região do Norte, por ser a nossa área de trabalho e a minha área de trabalho em especial, mas tento fazer aqui uma abordagem aos diferentes patrimónios. Por um lado, o património histórico construído, o património natural e o património material através da gastronomia. Sendo que, por exemplo, eu, por opção própria, todos os dias, uma das refeições que nós fazíamos era sempre com produtos da região por onde nós passávamos. Portanto, foi sempre procurando experimentar a gastronomia e o contacto com as tradições de cada sítio. Mas também percepcionando as construções de novos patrimónios. Por essa razão é que eu pus aqui esta fotografia do Parque das Pedras Salgadas, onde nós podemos perceber de que forma os novos patrimónios, a nova arquitetura, de alguma forma se pode relacionar e pode estar numa convivência pacífica entre o património histórico que é constituído aqui por todos os edifícios da unidade termal, mais o património natural de todo este espaço florestal onde estão implantadas as termas e as novas edificações que convivem em harmonia perfeita nesta diversidade de espaços. E, portanto, é esta percepção, é esta forma como nós percepcionamos o território que nos importa perceber. E perceber, de facto, que quando estes patrimónios são de facto estruturados de uma forma verdadeiramente articulada, consistente, nós vamos ter aqui uma relação, uma qualificação do património cultural. O património, as entidades responsáveis percebem a necessidade de intervenção, salvaguarda e valorização do património cultural. É o caso das aldeias do xisto, é o caso de muito património pelo qual nós vamos percebendo e vamos passando, desde, como disse, do construído ao imaterial, mas é também, de facto, perceber que associados a estes projetos vão surgindo projetos de requalificação dos próprios serviços de acolhimento. E o que eu vos trago aqui é uma unidade de alojamento, uma das várias por onde eu passei, e que configura também a qualificação de outros patrimónios, não numa perspectiva de fruição geral, mas por exemplo, de construção de uma oferta qualificada ao nível do alojamento e dos serviços que são prestados aos turistas. Nós podemos ter, ao longo deste percurso, uma diversidade de experiências, de tipologias de alojamentos que mostram também o modo como os próprios territórios percepcionam e conseguem de alguma forma, viver e fomentar a experiência. E, por outro lado, nós conseguimos ainda perceber de que forma os agentes territoriais
procedem ao reconhecimento deste projeto. Porquê? Porque nós passamos por territórios onde o projeto se nota que está já num estado de maturidade muito maior do que outros. Nós percebemos, pela forma como o projeto é comunicado nos territórios, percebemos pela forma como, por exemplo, os marcos de controle de distâncias estão colocados ou estão tratados. Portanto, por pequenos pormenores que nós vamos analisando ao longo do percurso, nós conseguimos também ter a forma de perceber como é que os territórios vão percepcionando esses produtos e como os vão trabalhando. Porque nós passamos por sítios onde quem o faz de uma forma turística também vai procurar, por exemplo, carimbar os passaportes e chega a sítios onde não consegue encontrar nenhum sítio onde o fazer e noutros onde os territórios têm isso muito bem organizado e muito bem distribuído. E, portanto, toda essa lógica de percepção territorial, de percepção de produto, de branding e de promoção são muito interessantes de perceber também neste projeto. E nós percebemos também que este ano ele foi especialmente importante. Numa altura em que nós vimos, devido à pandemia, vimos as grandes unidades de alojamento terem menos frequência, percebemos também que as pessoas optaram por experiências de férias mais isoladas, mais personalizadas, com experiências mais familiares e mais privadas. E, portanto, percebemos também o impacto que este projeto teve no próprio território. Porque uma das coisas que eu fixei foi o dono de um restaurante por onde nós passamos que nos disse: se não fosse este projeto, o território era um deserto. E se não fosse este projeto, se não fosse este programa, nós estávamos aqui sem frequência, sem clientes. E, portanto, também os próprios agentes territoriais reconhecem no projeto e acabam por atribuir e aumentar a responsabilidade dos agentes oficiais que têm, de alguma forma, de promover a valorização do território. E, portanto, ao longo deste ano, como vos disse, foi um projeto que terá, segundo as informações recolhidas, tido mais de 50 mil viajantes, rendeu mais de 200 milhões de euros e certamente ativou o território, ativou uma coisa que é muito importante, que é o reconhecimento do território. Ativou aquilo que é a experiência que nós temos do território e a percepção que nós temos do nosso território. Porque muitas vezes nós estamos habituados a uma circulação rápida em autoestrada, uma viagem num projeto como este reduz-nos drasticamente a velocidade, permite-nos ter outra percepção do território, permite-nos observar até as maravilhas que a natureza e o património cultural nos trazem. E, portanto, deixo-vos aqui mais 2 ou 3 notas, e estas que me parecem muito interessantes, este título que diz O País numa Estrada, e de facto é mesmo o país numa estrada. Apesar de haver troços que de alguma forma já sofreram algumas alterações também devido ao cruzamento com outras estradas e itinerários complementares ou estradas principais, mas nós continuamos a ter aqui uma travessia que não é no deserto, é uma travessia pelo país que nos enriquece, tanto do ponto de vista cultural como da apreciação do país que temos. Eu estou muito disponível para podermos trocar algumas ideias já no final, quando os meus colegas apresentarem também as suas comunicações. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora ao professor Augusto Lemos, doutorado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, é professor adjunto na Escola Superior de Educação do Porto, desde 1994, tem artigos escritos, publicados sobre o Caminho de Santiago e a história da fotografia do século XIX e tem feito exposições coletivas e individuais de fotografia, como nós bem conhecemos. Então, eu vou passar a palavra, tenho 10 minutos para fazer a apresentação. Obrigada. Ora, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer este convite por parte do... Primeiro, felicitar a organização por estes 6 encontros de património, artes e turismo cultural. E também agradecer-te o convite para que me foi feito. E queria também cumprimentar aqui os meus colegas de mesa,
a Lígia, o António Ponte e a Cristiana, e também todos presentes. E o que eu vou falar vai ser o resultado de uma viagem que eu fiz este ano, embora já conhecesse. Eu vou começar por partilhar aqui uma... Aqui. Ok. E estava eu a dizer que é o resultado de uma viagem que foi feita devagar, e uma pessoa, quando vai devagar, acaba por observar mais coisas do que quando vai cheio de pressa. Ora bem, há 2 marcos emblemáticos em Portugal. Um deles é um quilómetro zero que se encontra em Chaves, bem perto da Ponte Trajano, e o outro situa-se a sul, a 738 km de distância, na cidade de Faro. Entre um e outro encontra-se a Estrada Nacional 2 ou as estradas que compõem a Estrada Nacional 2. Esta estrada atravessa Portugal de norte a sul e pelo meio cruza 11 distritos: Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro, e 35 municípios. São 738 km que convidam à descoberta, desde as paisagens montanhosas até a costa atlântica no Algarve, com passagem pelo Douro Vinheteiro, pelas Beiras e pelas planícies alentejanas. Disse que é a Estrada Nacional 2 ou as estradas que compõem a Estrada Nacional 2, porque há partes da Nacional 2 que são muito semelhantes ao percurso inicial de há 75 anos. Por exemplo, entre Vila Real e Peso da Régua, e entre Peso da Régua e Lamego, estrada relativamente estreita e sem bermas. Há partes que a estrada está muito alterada, como, por exemplo, entre a Sertã e Vila de Gaia. Há partes que desapareceram porque, portanto, foi feito, a seguir a Santa Combadão, uma barragem, de Mondego, a barragem da Aguieira, e depois foi feita a IP3 foi construída mesmo em cima da Estrada Nacional 2, e houve a necessidade de arranjar um percurso alternativo, paralelo, para as motorizadas 50 centímetros cúbicos que estão impedidas de circular nestas IPs, e também para as bicicletas, que é uma estrada paralela que vai para ali fora. Há uma parte que é a Estrada Património, contudo no seu lugar e muito bem arranjadinha, que fica entre Almodóvar e São Brás do Portel, e até há uma parte com 2 Estradas Nacional 2, a antiga e a nova, entre Vila de Rei e Abrantes. A nova parece uma via rápida, não sobe e desce até Abrantes, e a velha com mais quilómetros, mas que passa pela Pedra Furada, que é um sítio lindíssimo, um sítio turístico, e ambas têm marcos com numerações, e há numerações que se repetem. Temos ali do lado esquerdo a Estrada Antiga, e tem ali um marco 373, e temos aqui o mesmo marco, o mesmo quilómetro 373 da Estrada Nova. Bom, a Estrada Nacional 2 tem marcos para todos os gostos. Há quem lhe chame marcos, também há quem lhe chame mecos. Independentemente do nome, eles marcam os quilómetros. Como já disse, a Estrada Nacional 2, o quilómetro 0 está em Chaves, e o quilómetro 738 em Faro. E de norte para sul, os marcos estão todos do lado direito da estrada. Todos? Não. Há um que está do lado esquerdo, que é o quilómetro 104, em Lamego. E este ano, com as comemorações dos 75 anos da Nacional 2, há enormes marcos amarelos, iguais aos quilómetros, no início de muitas localidades que são atravessadas por esta estrada. Há marcos todos pintados de branco, sem nenhuma informação, como é o caso deste. Há marcos cobertos de musgo, também não têm nenhuma informação. Há marcos com 2 cores iguais aos antigos. Há marcos monumentalizados, como é este na entrada de Góis. Os mais emblemáticos, como o quilómetro 0, está cheio de autocolantes. O quilómetro 17, o quilómetro 500 em Ciborro, que é perto de Montemor Novo, além dos autocolantes, tem muita informação e está também muito monumentalizado. O marco mais ocidental a seguir, a Penacova, também tem esta zona que é para atrair as pessoas para ir lá. E o marco da chegada foi substituído pelo centro de uma praça. Há partes que não têm marcos, e nas vias rápidas construídas em cima da velha Nacional 2,
a informação está em chapas metálicas elevadas. Aqui já não tem marcos. Há marcos que têm, são para uma forma paralelopipédica, que indicam as centenas, e há outros que são arredondados, como eram aqueles originais. Portanto, temos aqui, na Nacional 2, marcos para todos os gostos. Este ano, a Estrada Nacional 2 esteve na moda e com grande destaque nos jornais, nas revistas e na televisão. Comemoraram os 75 anos desta estrada e houve festejo em muitos municípios com música pimba. Aconteceu, eu ia passar na Régua e estava lá embaixo um programa qualquer daqueles que está na televisão com música pimba. Foram criados passaportes, à boa maneira das credenciais do Caminho de Santiago, e sugeriram que os carimbados de posto de turismo em posto de turismo. Por outro lado, algumas indicações por parte dos órgãos governativos aconselhavam a fazermos este ano as férias em Portugal. Para muitos, foi o ano de partirem à descoberta da Estrada Nacional 2. Há várias estradas do nosso país carregadas de beleza. Vou citar só duas. Uma delas é a Estrada Nacional 124, que é uma estrada muito pouco conhecida, fica a norte da famosa 125 que atravessa o Algarve, e esta vai desde Portimão até Alcoutim, pelo meio dos montes. Outra é a Nacional 222, que une Vila Nova de Gaia e Almendra, sempre pela margem sul do Rio Douro. Nesta estrada, o troço entre Peso da Régua e Pinhão foi considerado o mais cénico desta estrada, tendo inclusive valido o título de estrada mais bonita do mundo. Temos outras estradas lindíssimas, só que a Nacional 2 é única. E é única por reside no facto de percorrer o país pelo interior, de norte a sul, e deste modo sentir as grandes diferenças que existem no nosso país, desde as paisagens, à gastronomia, à arquitetura, passando inclusive pelo sotaque das populações. Além de muitos edifícios com traça da origem da Nacional 2, há outros edifícios dos anos 40, e que são muitos, tipo as casas de cantoneiros, escolas, e persistem ainda antigos anúncios, como por exemplo o da Mabor e do Nitrato de Chile. Há quem diga que depois da Ruta 40 na Argentina e da Route 66 nos Estados Unidos, a Estrada Nacional é a terceira estrada que atravessa um país, e também há quem diga que a Estrada Nacional 2 é a nossa Route 66. Pela Route 66 de Chicago até Santa Mônica, passa por Kansas, Texas, Arizona. Estou convencido que se devem comer por lá hambúrgueres e mais hambúrgueres, e estou convencido que, embora uns possam ser melhores que outros, as diferenças não devem ser significativas. Na Estrada Nacional 2, a gastronomia tem mais variedade. Começamos com pastéis de Chaves em Chaves, com covilhetes em Vila Real, bola em Lamego, arroz de feijão com salpicão em Castro Daire, cabrito em Tondela, chanfana Vila Nova de Poiares, bucho recheado em Pedrógão, em Mora comemos migas com secretos de porco preto, e em Alcáçovas, que é a capital dos doces conventuais e palacianas, comemos umas excelentes espetadas de frango, num restaurante muito modesto que nunca há de ter estrelas Michelin. E a viagem terminou na costa algarvia, onde nos esperou um arroz de ligueirão. Eu já conhecia a Estrada Nacional 2 e este ano fui redescobri-la de bicicleta. E como o ritmo era outro, muito mais lento, muito mais humano do que de carro ou de moto, com os sentidos mais apurados, as vivências foram outras. Não estou a fazer uma apologia da bicicleta, unicamente a salientar as diferenças entre viajar de bicicleta ou por meios motorizados. Fazer a Estrada Nacional 2 de bicicleta não é melhor nem pior, é diferente. Fizemos esta viagem devagar, eu e a minha mulher, sem pressas, e demorámos 11 dias e meio. 11 dias e meio porque no primeiro dia levaram-nos do Porto das Chaves e acabámos por partir só depois das 16h30. Neste dia foi uma etapa curta até Vila Pouca da Guiar. Além da viagem, tínhamos um projeto, um desafio pela frente. Um desafio para desenvolver um projeto fotográfico que vai ser apresentado em Vila Real na próxima primavera e, em princípio, irá circular por algumas localidades da Nacional 2. E não sabíamos como é que lhe havíamos de pegar. O projeto nasceu logo
no decorrer da primeira etapa, em que a minha mulher começou a fotografar os marcos com quilómetros Capicua e eu a fotografar o que se via de lá. Fotografia de paisagem foi sempre um dos meus temas preferidos. Vou-vos mostrar só 3 dos exemplos. Este é no quilómetro 88, outro no quilómetro 121 e outro no quilómetro 424. Já tínhamos participado em conjunto em vários projetos fotográficos, mas nunca tínhamos feito um projeto a 2. E para fotografarmos os marcos tivemos que parar mais de 70 vezes, porque são mais de 70 capicuas que aparecem na Estrada Nacional 2. E como estávamos a olhar sempre para os marcos, percebemos que há marcos quase enterrados, que há marcos quase tombados, há marcos que desapareceram, sem falar nas zonas em que não há marcos, que é o caso da P3. A Estrada Nacional 2 é uma estrada com muito para explorar, desde aldeias de xisto, aldeias como Brotas, que são atravessadas por esta estrada, que foi falada há um bocadinho aqui por António Ponte, aos castelos, por exemplo, Chaves, Lamego, em Montemor, às termas como Vidago, Pedras Salgadas ou as termas do Carvalhal, o Fluviário de Mora, o Centro Geográfico de Portugal, que fica em Vila de Rei, e muito mais haverá para descobrir. Eu não sei como é que estamos no tempo, mas eu vou terminar com uma saudação: viva a Estrada Nacional 2. Muito bem, muito obrigada, foi no tempo mesmo. Obrigadíssimo. Eu estive a falar um bocado depressa porque disseram-me que era 15 minutos, já me está a passar de 15 para 10. Pois foi. Vou falar mais depressa. É verdade. Normalmente falo um bocadinho mais devagar. Sim, não, mas realmente houve essa alteração para ver se temos tempo para o debate, não é? Sim, então, passamos então a Cristiana Viana, que é licenciada em Gestão do Património aqui pela Escola Superior de Educação do Porto. Ela integrou o Centro de Investigação, Inovação e Educação, o INED, no âmbito do estágio-projeto curricular sobre a temática Estrada Nacional 2, um mito. Trabalhou num grupo ibérico direcionado para o marketing, promoção turística e consultadoria e é responsável pela gestão dos espaços e equipas da empresa na zona norte de Portugal e representa essa empresa em várias feiras. A Cristiana vai-nos então apresentar o seu projeto Estrada Nacional 2, um mito. Tem então 10 minutos, Cristiana, obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o painel, os senhores professores António Ponte, Augusto Lemos e a professora Lígia Rocha e agradecer o convite que me foi dirigido. Começo então por vos falar daquilo que foi o meu projeto, meu estágio-projeto sobre a Estrada Nacional 2. E este estágio-projeto surgiu o ano passado, no final do ano, e a ideia seria efetivamente fazer um levantamento patrimonial da Estrada Nacional 2 num certo troço desta estrada, porque não teria logicamente tempo para fazer na sua totalidade. Quando comecei a pesquisar sobre a estrada, percebi que se calhar ela seria um mito, daí o título deste projeto. E seria um mito porquê? Porque efetivamente não existiam estudos sobre a Estrada Nacional 2, eu não conseguia perceber com clareza qual é que era o traçado primitivo da estrada, se existiria um modelo de gestão desta mesma estrada e, portanto, alterei aquilo que seria a ideia de fazer um levantamento patrimonial para perceber de facto e para tentar dar resposta a estas questões.
Comecei então pela história da Nacional 2, que efetivamente é bastante interessante. Ela foi mandada construir com o objetivo de unir efetivamente o país de norte a sul, com o objetivo de atrair investimentos e também ativos populacionais para o interior do país. Um problema que ainda hoje é efetivamente presente e nos debatemos com ele. A Estrada Nacional 2 surge então no plano rodoviário de 1945, é inscrita neste ano. E é interessante perceber, eu para conseguir perceber efetivamente o traçado principal e as obras que tinham sido feitas, porque parte da estrada já existia, era necessário a construção de pequenos troços de ligação entre ela, para ficar então, para ser construída a tal coluna dorsal do interior de Portugal, e então foi muito difícil encontrar mapas desta altura para perceber efetivamente as intervenções que foram feitas nesta época, entre 1940 e 1945, até que fui ver pelos orçamentos de Estado do Ministério das Obras Públicas e Comunicações para a Junta Autónoma das Estradas e, curiosamente, os valores destes orçamentos acabam por ser bastante esclarecedores, porque em 1943 e 1944 o orçamento para a Junta Autónoma das Estradas era de 200 mil escudos. Em 1945 este orçamento sobe para 30 milhões de escudos, portanto nota-se aqui de facto um investimento naquilo que são as infraestruturas portuguesas, nomeadamente a intervenção feita com a construção da Estrada Nacional 2. O traçado primitivo da Estrada Nacional 2, que é algo que efetivamente, na minha opinião, necessita de um esclarecimento, porque levanta muitas dúvidas, e ao fazer este projeto falei com todos os municípios e com todas as freguesias atravessadas pela Estrada Nacional 2 e acabei por encontrar todo tipo de respostas, em que existiam efetivamente, como aqui já foi dito, existem municípios que trabalham lindamente e que têm conhecimento e que aprofundam a Estrada Nacional 2 e que efetivamente a tornam num produto atrativo, mas existem outras que nem sequer fazem a mínima ideia e é uma estrada que serve, que tem as mesmas funções exatamente das outras estradas e que não nos passa sequer pela cabeça de esta vir a ser um produto turístico. E isto, na minha opinião, é um problema. O facto de, tal como o professor Augusto Lemos já referiu, existirem troços, principalmente o que foi substituído pelo IP3, o troço entre Santa Combadão e Penacova, acaba por gerar aqui muitas dúvidas. Também a nova variante da Nacional 2 entre Vila de Rei e Abrantes também acaba por gerar aqui muitas dúvidas, porque a certa altura as pessoas acabam por ter dúvidas de que caminho seguir. Existem casos também, como já aqui foi falado, existe um passaporte da Estrada Nacional 2, existem 2 municípios que efetivamente são atravessados pela Estrada Nacional 2, mas são atravessados nas suas extremidades, nas extremidades dos concelhos, que é o caso de São Pedro do Sul e da Lousa, que têm cerca de 500 metros de estrada, nem 1 quilómetro de estrada têm. E isto acaba também por gerar bastante confusão nos turistas, porque acabam por não perceber se a estrada efetivamente existe lá ou não. E todos estes aspectos que tenho vindo aqui a referir devem ser efetivamente trabalhados e devem ser clarificados para que as pessoas efetivamente percebam que parte da Estrada Nacional 2 nos dias de hoje é o IP3 e quem circula de bicicleta ou numa motorizada inferior a 50 cm3 não poderá fazer esse troço e terá que se desviar e devem saber indicar, ou seja, principalmente nos postos de turismo, saber indicar esse desvio, que muitas vezes também não o fazem. Portanto, acredito que isto é algo que deve ser clarificado.
O fim da Estrada Nacional 2 também levanta muitas dúvidas e também foi outro dos aspectos pelos quais eu me debrucei, porque efetivamente a Estrada Nacional 2 não existe nada que comprove que ela termine onde está hoje em dia a rotunda, que foi inaugurada este ano, que tem o simbolismo, a indicação dos 738 km, com o marco quilométrico. Estima-se, segundo as infraestruturas de Portugal, a Estrada Nacional 2 termina onde está esta placa indicativa da distância a Chaves, de Faro a Chaves, e será efetivamente aí que a Estrada Nacional 2 termina. Também é um outro aspecto que efetivamente deveria de estar mais claro, e mesmo para a própria autarquia, eu falei com eles e efetivamente não sabiam onde é que a estrada terminava e fizeram uma estimativa, então ficou ali no local da rotunda. Aquilo que é o património intrínseco, que eu lhe chamei como património intrínseco da Estrada Nacional 2. É lógico que nós, e como já foi falado aqui hoje, ao fazermos quase 740 km de estrada, não vamos estar restritos a estes 740 km de estradas. Como o professor António Buda Ponte disse, logicamente se vai ultrapassar bastante este número, porque existem elementos interessantíssimos ao longo deste percurso que devem ser visitados. Contudo, o património que integra a Estrada Nacional 2, e que eu lhe chamei como intrínseco, que são efetivamente os marcos quilométricos, os fontanários, as casas dos cantoneiros, as estações de repouso, devem ser uma prioridade para quem efetivamente tem a gestão da Estrada Nacional 2. E ao falar da gestão da Estrada Nacional 2, levanta-se mais um problema, porque efetivamente a Estrada Nacional 2 não está sobre a mesma gestão em todo o seu percurso. Existem troços de estrada que estão sobre a tutela das infraestruturas de Portugal, que são efetivamente os que estão em pior estado, e existem troços que estão sobre a tutela das autarquias, e existe efetivamente o património que está neste estado. Aquilo que eu acredito é que deveria ser criada uma associação, como existe efetivamente na Route 66, de proteção para o património, para que de facto o património seja uma constante e seja respeitado naquilo que era a sua, ou seja, respeitando a sua natureza, digamos assim. Como o professor Augusto Lemos disse, nós temos marcos quilométricos para todos os gostos. Se calhar seria interessante que todos os marcos quilométricos respeitassem aquilo que era a sua estética original, que era o branco e o vermelho. Estes painéis de publicidade que temos é algo muito nosso, muito português, muito característico, e acho que é absolutamente triste eles estarem neste estado que estão. Portanto, acho que, acima de tudo, o património da Nacional 2, o clarificar aquilo que é o percurso da Nacional 2, e que existe um percurso primitivo e que neste momento também existem variantes, mas isso deve ser passado com clareza para os turistas e para quem faz a Estrada Nacional 2. No que diz respeito à gestão do produto da Estrada Nacional 2, já foi aqui falado efetivamente a questão do patrimonial. Este ano a Estrada Nacional 2 foi mais falada do que nunca e foi muito interessante para mim porque eu comecei este projeto antes da pandemia, acompanhei todo o processo de confinamento e o pós-confinamento, em que efetivamente milhares e milhares de pessoas foram à descoberta da Estrada Nacional 2. Eu realizei um inquérito antes do confinamento, antes da pandemia. Efetivamente, o público-alvo eram, portanto, indivíduos do sexo masculino, com mais de 40 anos, que faziam efetivamente com motivações ligadas ao desporto, às motas, e esse panorama alterou-se por completo, porque nós este verão assistimos a famílias a irem conhecer a Estrada Nacional 2.
Aquilo que não me parece 100% coerente é a comunicação que está a ser feita da Estrada Nacional 2, porque acaba por gerar muitas dúvidas e acaba por estar a ser feita uma folclorização da estrada, sem se pensar em problemas sérios que existem e que merecem uma resposta urgente, como é o caso do património, que aqui já falamos. Continuando na questão dos turistas. Ana, eu vou pedir para terminar. Ok, um minutinho. Terminando então com a questão dos turistas na Estrada Nacional 2. Acredito que se a comunicação da estrada for feita de uma forma diferente, vamos ter um turista mais interessado em conhecer efetivamente a parte patrimonial e não turistas como acontece, que são os chamados turistas conta quilómetros, que em 2 dias fazem a totalidade da estrada e os 738 quilómetros, e aquilo que deixam efetivamente de retorno acaba por não ser o desejado. E assim eu termino. Muito bem, muito obrigada. Bom, temos então agora a oportunidade de trocarmos aqui algumas ideias, algumas reflexões, algumas questões que surjam da parte do público. Não tem indicação de perguntas, portanto, não sei se querem colocar alguma questão. Eu, por acaso, tenho uma dúvida que me surgiu, não é? Uma suscitação que surgiu aqui, que tem a ver com a estrada tem 75 anos, este ano aconteceu este fenómeno, não é? De visibilidade da estrada. O que é que esteve por trás para que isso surgisse? E chegou aos 75 anos e agora para a frente, o que é que vem? Não é? Não sei se quem é que quererá partilhar um pouco desta ideia. Eu posso, quer dizer, é uma constatação, não tem nada de científico, mas é um bocadinho uma constatação daquilo que me parece ser a realidade, de uma percepção de que o território tem um fluxo turístico determinado e que há um conjunto de recursos, os municípios tentam encontrar um conjunto de recursos complementares que lhes permitam também criar maior atratividade ao território. E penso que perceberam claramente que esta estrada, que estando a comemorar os seus 75 anos e que tem a peculiaridade de atravessar literalmente todo o território, poder ser um produto diferenciado, poder ele por si constituir um produto diferenciado que agrega essa possibilidade de atravessar o território, de contactar com o território, contactar com recursos, e descobriram, ou perceberam, me parece que é mais isso, perceberam que um trabalho articulado com todos os municípios que estão neste trajeto potenciaria um produto muito mais atrativo. Ora, surgindo este projeto, agora há poucos anos, e aproveitando, por um lado, o facto de a promoção pelo facto de estar a fazer 75 anos. Por outro lado, conjugando esta questão da pandemia, que suscitou também uma tipologia de férias muito mais familiar, muito fora, porque embora nós percebêssemos ou haja esta percepção dos milhares de pessoas que fizeram o percurso, não é? Ele é feito em grupos muito pequenos, ou em casais, ou casais com filhos, ou pessoas sozinhas, portanto, permitiu também, de alguma forma, esta fruição de um período de férias que estaria, à partida, condenado naquilo que são as grandes unidades de hotelaria. Ora, eu penso que tudo se conjugou, um conjunto de fatores que se conjugou para que se falasse tanto da Nacional 2 este ano. Foram os 75 anos, foi a pandemia, foram os investimentos que os municípios acabaram por fazer, fruto deste reconhecimento, porque, como o Augusto provavelmente constatou, e a Cristiana também, nós fomos percebendo ao longo da estrada que os investimentos não estavam feitos, estavam a ser feitos, não é? As pessoas não tinham construído o projeto, começaram a dar-lhe mais atenção
à medida que ele foi merecendo mais atenção por parte da comunicação, por parte dos turistas, e, portanto, foi um período de construção de produto, e por isso também é muito importante perceber que este produto e a forma que as pessoas percebem que os produtos autóctones, os produtos endógenos, o património, são eles que funcionaram muito bem como ativadores desta, por um lado, diferenciação territorial, portanto, que a pessoa ter a percepção da diversidade do território, mas ancoraram também o interesse na passagem pelas várias partes do território, porque quando nós pegamos no passaporte e vamos percorrer as propostas que nos são feitas, há um conjunto significativo de desvios à procura de um conjunto de propostas que são, quer dizer, o marco geodésico não fica propriamente no alinhamento da Nacional 2, não é? E é subir. De cara desta vez não fui lá. Desta vez não fui lá, também já conhecia. Quem vai de carro acaba por fazer um conjunto de desvios e ofertas complementares que quem vai de bicicleta provavelmente não faz porque é um outro foco, não é? Portanto, é outra coisa. É outra coisa completamente. Deixa eu só dizer uma coisa. Disseste há bocadinho, e é verdade, que eu vi muitas famílias, vi algumas até em furgões, assim, transformados para autocaravanas, mas há 2 empresas turísticas cá no Porto que oferecem viagens de caminhoneta. Uma que é Olympic Special. Portanto, é sinal que não é só famílias, há esse tipo de oferta. Não é? Pois, são há aqui 2 ou 3 questões também do público. Uma tem a ver com de onde é que vem o investimento para preservação do património da Estrada Nacional, uma vez que, pronto, a questão é como você consegue obter, portanto, como é que se consegue obter o apoio da sociedade para a preservação do património, especialmente em localidades onde as pessoas não costumam valorizá-lo? É uma pergunta. E depois, claro, em consequência, outra pessoa pergunta, eu penso que a primeira pergunta é de Fernando Bacelar e a segunda, Manuel M., que tem a ver exatamente com o apoio para a preservação e o restauro dos marcos do caminho. Bom, eu posso dar aqui... Deixa eu só dizer, há uma associação de municípios e eu sei que deviam... Têm um orçamento, efetivamente. Tem um orçamento, mas e não podem mexer em tudo. Sim, aqui a questão... Se me permitem, eu acho que há aqui 2 níveis de questões. Por um lado, há a questão do património cultural público. E o património cultural público é muitas vezes intervencionado por ação ou das entidades do Estado Central ou pelos municípios. Portanto, é claro que é nesta conjugação de investimentos, muitas vezes com fundos comunitários, com orçamentos municipais, orçamento do Estado português, muitas vezes da Igreja, de algumas fundações, isso é um departamento. Depois, há outra coisa que é a intervenção em algumas estruturas patrimoniais que acabam por ter uma função de, por exemplo, de alojamento. Eu estive alojado em alguns sítios que são bens patrimoniais, eram antigos edifícios que foram intervencionados por investimentos privados, na perspectiva depois de os transformar também em equipamentos públicos de alojamento, por exemplo, outros que são restaurantes, quer dizer, isso aconteceu ao longo de todo o percurso. Portanto, temos aqui vários níveis de investimento. Claro que o que se sente e a minha percepção enquanto diretor regional também, é que há aqui um investimento muito forte dos municípios na salvaguarda e na construção da promoção do património, como reconhecendo a importância da Nacional 2 naquilo que pode ser alguma ativação turística dos próprios territórios. Isso já vai responder aqui a outras questões que têm a ver com isso, com o investimento do turismo do Norte versus os investimentos dos municípios. E acaba por haver essa... Bem, o investimento do turismo do Norte é mais na área da promoção e da comunicação, que muitas vezes se concerta também
com algum investimento que os municípios fazem de forma autónoma e complementar. Depois há o investimento municipal naquilo que são as infraestruturas de cada sítio, não é? Portanto, aí é que há um investimento muito mais localizado e é onde quem faz o caminho percebe claramente, quem faz a estrada percebe claramente que há municípios que estão num estado de maturidade e outros ainda não chegaram. Não sei se os meus colegas partilham. Sim, Plenamente. completamente. Muito bem. Olha, Góis, por exemplo, está à frente. Por exemplo. Sim, Vila Nova de Poiares também. Vão apoiar. Aqui uma questão também que tem a ver com se já existe algum guia oficial publicado da Estrada Nacional 2. Há da Rota, há aquele da Rota. É um livro amarelo. Sim, que é da editora Foge Comigo, que a Associação de Municípios inclusivamente vende no site como sendo um dos produtos da Nacional 2. Esse é teoricamente o guia atualizado da Nacional. Todavia, se me permitem, eu acho que há uma coisa muito boa que é a Associação dos Amigos da Nacional 2, que é um perfil no Facebook, onde nós podemos recolher, por exemplo, eu próprio, no final da minha experiência, pus um texto sugerindo restaurantes, sugerindo unidades de alojamento, e, portanto, tornou-se quase como uma comunidade onde quem quer fazer a Nacional 2 acaba por ir ler e buscar informação. Sim. Porque há uma questão que não foi aqui abordada ligeiramente pela Cristiana, acho eu, que tem a ver com a forma como muitas vezes este projeto é gerido a nível municipal. Porque, de facto, quando nós pegamos no passaporte, tendemos, e quem vai de carro muito mais do que quem vai de bicicleta, claramente o Augusto aí pode ter uma experiência, pode transmitir a experiência dele. O meu passaporte foi outro. É outra coisa completamente diferente, mas quem vai de carro vai muitas vezes na tentação de ir carimbar aqui e carimbar acolá. E o que se percebe é que há um conjunto de desvios que são completamente inconsequentes. E isto também, de alguma forma, acaba por criar impactos negativos. Quer dizer, eu não quero estar agora a querer dizer que foi aqui ou foi acolá, porque não é disso que se trata, mas há desvios que são completamente injustificados, como uma pessoa chega a alguns sítios que não tem sequer onde tomar um café. Sim. E, portanto, não tem sentido fazer 20 km num desvio, quer dizer, porque quando nós temos um guia oficial que nos facilita o desvio para aqui ou para acolá, nós pensamos que há alguma coisa que tenha interesse, não é? E muitas vezes não acontece. Exato. Não acontece todo. Houve dias, depois acabamos até por ir trocando algumas impressões com outras pessoas, porque depois é muito interessante isto. É que geralmente nós vamos encontrando as mesmas pessoas ao longo dos dias nos mesmos sítios. Quem sai no mesmo dia, ao sexto dia já se cumprimenta, porque se vai cruzando nas igrejas, vai-se cruzando nos restaurantes, vai-se cruzando em alguns pontos de interesse. E isto cria também uma perspectiva de comunidade muito interessante. Mas, de facto, eu acho que uma das questões a afinar em termos de oferta turística, e é disso que estamos aqui a tratar hoje, da relação património e turismo, mas muito da oferta turística, é, de facto, que muitos municípios ou em algumas localidades se aproveitam do projeto e, como diz a Cristiana, não têm mais de 500 ou 600 metros de estrada no seu município, mas tentam canalizar o turista para certo concelho. Isso os suscita desvios que são muito pouco interessantes. Exato. Há 3 ou 4 ao longo do percurso, de facto, sim. Que são muito pouco interessantes, que não justificam. Eu próprio, na altura, sei, será que vale a pena ir a lá? E perguntava a pessoas que já foram ou então onde parava, olha, vale a pena ir a colar? Sei que eles diziam assim, olha, se for a colar vai fazer mais de 100 km e não se justifica. E de facto é verdade, não é? Por outro lado, nós fizemos desvios para ir a aldeias de xisto de 30 ou 40 km. Claro, mas aí compensa. Portanto, eu acho que... E sabia para o que ia, não é? Diga? E sabia precisamente que ia fazer aquele desvio para algo, enquanto que o que acontece com os outros desvios, não é? Nem sempre é isso, e as pessoas depois ficam mesmo com uma impressão negativa da estrada. Exatamente. E, portanto, acho que ainda há aqui alguma afinação. No meu caso, por exemplo, de chegar a alguns sítios, tipo à hora do almoço, e não haver nenhum sítio, haver pouquíssimos sítios para comer, ou então, como eu vi em algumas cidades, andarem dezenas de turistas, porque eu fiz a estrada em agosto, onde dezenas ou centenas de pessoas, à procura de um sítio, por exemplo, para carimbar o passaporte,
e os bombeiros estavam fechados, o museu estava fechado, o posto de turismo está fechado. Porquê? Porque não há, ainda não está o produto, ainda não está completamente... Ainda não está completo. Enquanto se nós passamos noutros sítios e percebemos que há um trabalho de identificação urbana, por exemplo, Abrantes é um dos sítios onde todas as lojas têm um selo autocolante e a pessoa que vai a fazer a Nacional 2 pode ir colar um autocolante ao pronto a vestir, ou ao restaurante, ou ao café, porque o município fez esse trabalho também de valorização, não é? Portanto, acho que há aí vários estádios de desenvolvimento. Eu queria só deixar uma nota, não sei se é possível. Sim, para terminarmos, que é, sim, por essa questão de existir tanta... uma diferença tão grande de município para município, que é urgente existir um organismo que acabe por tutelar, digamos assim, toda a Nacional 2 e acabar por uniformizar o produto, porque caso contrário existem locais onde a experiência é extremamente positiva e existem outros onde é extremamente negativa e efetivamente não fazem a mínima ideia daquilo que é a Estrada Nacional e como promovê-la e explicá-la, digamos assim. Muito bem. Vamos acreditar que esse produto vai ser bem pensado e bem desenvolvido. Daqui a 25 anos, quando forem os 100 anos, pois, todos, e fazemos aqui um que não debate. exista outra pandemia. Sim, que seja. Bom, muito obrigada pela vossa presença. Vamos terminar. Portanto, até breve. E obrigada. Muito mais uma obrigada. vez. Obrigada.